Chega aquela época do ano, né? E a gente se pega pensando na mesma coisa de sempre. Como é que se faz para o próximo ano ser de fato novo? Para não ser só uma repetição do que já passou. É super comum isso, vira o ano e muita gente entra numa espécie de torcida. Ah, esse ano vai ser melhor. Só que é uma torcida meio passiva, sabe? Quase como se a mudança fosse acontecer por pura mágica. A gente só espera. Pois é, mas o material que a gente está explorando hoje faz uma distinção muito, mas muito importante entre esperança e fé. Pensa assim: esperança é torcer para chover. Fé é já sair de casa com guarda-chuva na mão. Uma é um desejo, a outra é uma convicção que já te coloca em movimento. E aí que o jogo vira. A grande sacada não é ficar tentando adivinhar o que pode dar certo, sabe? Ficar tirando no escuro. A ideia é bem mais simples e, olha, muito mais eficaz. É olhar para um modelo que já foi testado, que já provou que funciona e seguir esse modelo. E por falar em modelo, o que vamos analisar aqui é um plano que, sinceramente, resistiu ao teste do tempo. A fonte nos direciona para o apóstolo Paulo. E o Paulo, ele não tinha papas na língua, né? Ele foi muito direto ao ponto. Olhem para mim e façam o que eu faço, porque eu estou imitando a Cristo. Um modelo bem claro. Então, vamos mergulhar nesse roteiro que Paulo deixou para a gente lá na sua carta aos Gálatas. É um plano de ação bem prático, dividido em 4 pontos principais. A gente vai falar sobre comunidade, sobre olhar para dentro, sobre uma lei universal da vida e, claro, sobre colocar a mão na massa. Vamos começar então pelo primeiro ponto, comunidade. Basicamente, como a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta. E aqui, Paulo dá 2 instruções bem diretas. A primeira é sobre como lidar com o erro do outro. A tendência natural seria julgar, fofocar, mas ele diz: não. O objetivo é restaurar e com gentileza. E o segundo passo, levar os fardos uns dos outros. Não é cada um por si. É sobre ativamente ajudar quem está do nosso lado com o peso que essa pessoa carrega. E que fardos são esses, né? Bom, a lista é longa e todo mundo conhece pelo menos algum deles de perto. É o peso da perda, a dor de uma traição, a vergonha de uma dificuldade financeira ou o baque de um diagnóstico médico. São pesos muito reais, que ninguém deveria ter que carregar sozinho. Ok, falamos sobre como lidar com os outros. Agora, Paulo vira o espelho para a gente. O foco muda de fora para dentro. É sobre a nossa própria cabeça, a nossa mentalidade. E ele já começa com um alerta bem forte sobre o perigo do auto-engano. Sabe aquela armadilha de se achar especial demais, de se comparar com os outros e se sentir superior? Pois é, ele diz que isso é simplesmente se enganar. E nossa, isso aqui parece que foi escrito ontem, né? Porque hoje em dia, com rede social, esse modo de comparação foi para outro nível. A gente vive medindo os nossos bastidores pelo palco dos outros. É uma receita para o desastre. Mas olha que incrível. O antídoto que Paulo oferece há quase 2000 anos é super prático e super atual. Ele basicamente diz: pare de olhar para o lado. Examine o que você está fazendo. Tenha orgulho do seu próprio progresso. Foque em carregar a sua própria mochila e não em ficar comparando o peso dela com a dos outros. Beleza. Depois de falar de comunidade e de si mesmo, a gente chega num ponto que é basicamente uma lei da física da vida. Uma lei de causa e efeito da qual ninguém escapa. É a famosa lei da semeadura. E Paulo é bem taxativo aqui. Não tem como enganar essa lei. É simples. O que uma pessoa planta, ela vai colher. Não tem como plantar abacaxi e esperar colher morango, certo? Nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, tudo isso são sementes. E a colheita, ela é inevitável. E olha que interessante, ele mostra que a gente tem 2 tipos de solo para plantar. Dá para semear na carne, que é basicamente agir com base nos nossos piores impulsos, raiva, inveja, fofoca. O resultado disso? Destruição. Ou dá para semear no espírito, que significa plantar coisas boas, encorajamento, ajuda, uma palavra de apoio. E a colheita disso é vida. A escolha é nossa, todos os dias. E essa ideia de semear no espírito nos leva direto para o último ponto, que é a parte mais mão na massa de todas, o trabalho contínuo, persistente de fazer o bem. E Paulo sabia muito bem que isso não é fácil. Ele fala: não nos cansemos. Porque, vamos ser sinceros, fazer o bem cansa. Cansa muito, principalmente quando parece que ninguém nota ou quando não vem nenhum obrigado de volta. Só que tem um C aí no meio, e é um C gigante. A promessa da colheita existe se a gente não desanimar. A condição é essa, perseverança. É continuar mesmo quando se está cansado, é não jogar a toalha.
Então, o resumo da ópera aqui é um chamado para a ação para agora. A instrução é: enquanto há tempo, enquanto a oportunidade existe, faça o bem, para todo mundo. Mas com um carinho especial por aqueles que estão mais próximos, a família da fé. A hora de agir é agora, porque essa oportunidade não vai durar para sempre. E no final das contas, tudo isso se resume a uma coisa bem simples. Não adianta só acreditar. A fé que não se transforma em ação, que não vira obra, ela é morta, não tem vida. O objetivo desse modelo todo é justamente fechar aquele buraco que às vezes existe entre o nosso discurso e a nossa prática. E isso nos deixa com uma pergunta para fechar, uma reflexão importante. Na hora de construir um ano que seja de fato melhor, a fé que vai ser usada como ferramenta, ela é só um sentimento bom lá dentro ou ela é uma ação concreta aqui fora?